Meus amigos, minhas amigas, o nosso endereço na internet no YouTube, no momento, @jonasvarela1374. Contamos com 28 inscritos no nosso endereço. O nosso trabalho no momento consiste na leitura da Bíblia Sagrada. O assunto é religião. Nossos assuntos são diversos, mas no momento é religião. Nós iniciamos a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus 46 livros no Antigo Testamento. O último é Malaquias, e seguiremos, se Deus quiser, até o Novo Testamento, nos seus 27 livros, até o Apocalipse de João Evangelista, que é o último, não é? Então, meus amigos, nossa Bíblia conta com 73 livros. E nós já concluímos a primeira parte da leitura da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, uma palavra grega, de origem grega, que significa 5 livros, se refere aos 5 primeiros livros. Nós fizemos a leitura dos capítulos e versículos e as explicações dos mesmos. E nós estamos agora na leitura da segunda parte da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, dos livros históricos. Estamos aqui no 5º livro histórico, 1º e 2º Reis. O 5º livro histórico. Então, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, 1º e 2º Reis, da glória à ruína. Os livros dos reis relatam acontecimentos que vão de 971 a 561 a.C., continuando a história da monarquia iniciada com Saul e Davi. Depois de Salomão, o império se divide, 931 a.C., em 2 reinos: o reino de Israel, com sede em Samaria, que caiu em poder da Assíria em 722 a.C., e o reino de Judá, com sede em Jerusalém, que caiu em poder da Babilônia em 586 a.C. Muito mais do que uma relação pormenorizada de acontecimentos, estes livros fornecem uma reflexão crítica sobre a história do povo e dos reis que o governaram. A fidelidade a Deus leva à bênção e à prosperidade. A infidelidade leva à maldição, à ruína e ao exílio, conforme 2º Reis, capítulo 17, versículos 7 a 23. Então, estamos aqui na leitura do 1º livro dos Reis, ainda na sua primeira parte, competição pelo poder, né? E hoje nós, no último vídeo, nós concluímos a leitura do capítulo 6 e as explicações do mesmo. E o capítulo 6 já está incluído aqui no segundo assunto, um rei construtor. É o segundo assunto. Deixa eu ver qual é a parte aqui já, da segunda parte do 1º livro dos Reis. Salomão, da sabedoria à loucura, né? O primeiro assunto é um rei sábio, nós concluímos. Agora estamos aqui no segundo assunto, um rei construtor, né? Segundo assunto da segunda parte do 1º livro dos Reis, no seu capítulo 7, em todos os seus 51 versículos, né? Primeiro tópico, o palácio de Salomão. Segundo tópico do capítulo 7 do 1º livro dos Reis, ornamentos e utensílios do templo. Então são esses 2 tópicos no capítulo 7 do 1º livro dos Reis. Vamos para a leitura do mesmo.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Primeiro tópico. O Palácio de Salomão, versículo 1. Salomão levou 13 anos para construir seu palácio e deixá-lo completamente pronto. Versículo 2. Construiu a casa da floresta do Líbano, que tinha 50 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Ela foi construída sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com vigas de cedro sobre as colunas. Versículo 3. Sobre as vigas sustentadas pelas colunas, foi feito um revestimento de cedro. Versículo 4. Havia 3 fileiras de janelas, 45 ao todo. Ficavam 15 em cada fileira, cada uma na frente das outras, de 3 em 3. Versículo 5. Todas as portas e janelas tinham um enquadramento retangular e ficavam umas na frente das outras, de 3 em 3. Versículo 6. Salomão construiu o pórtico das colunas com 25 metros de comprimento e 15 de largura. Além disso, fez um vestíbulo diante das colunas, com uma varanda na frente. Versículo 7. Fez o salão do trono ou da audiência, onde administrava a justiça. Era revestido de cedro desde o piso até o teto. Versículo 8. Sua residência pessoal, em outro pátio atrás do pórtico, era do mesmo estilo. Salomão fez também outro palácio parecido com esse pórtico para a filha do faraó, com quem se havia casado. Versículo 9. Desde o alicerce até as vigas do teto, todas as construções foram feitas de pedras escolhidas, cortadas sob medida, serradas por dentro e por fora, também do lado de fora até o grande pátio. Versículo 10. Os alicerces eram de pedras escolhidas, em blocos de 5 por 4 metros. Versículo 11. E em cima delas pedras especiais cortadas sob medida e também madeira de cedro. Versículo 12. O pátio maior tinha 3 fileiras de pedra talhada e uma fileira de tábuas de cedro. Era semelhante ao pátio interno do templo de Javé e ao vestíbulo do palácio. Segundo tópico do capítulo 7 do primeiro livro dos Reis, ornamentos e utensílios do templo. Versículo 13. Salomão mandou chamar Hirã de Tiro, versículo 14, filho de uma viúva da tribo de Neftali, cujo pai era natural de Tiro. Hirã trabalhava o bronze e era dotado de grande habilidade, talento e inteligência para fazer qualquer trabalho de bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e executou toda a obra. Versículo 13. Versículo 15. Fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 9 metros de altura e 6 de circunferência. Versículo 16. Fez 2 capitéis de bronze fundido, cada um com 2,5 metros de altura, e os colocou no alto das colunas. Versículo 17. Para enfeitar os capitéis, fez 2 traçados
2 trançados em forma de corrente, um para cada capitel. Versículo 18. Depois fez as romãs. Havia 2 fileiras de romãs em torno de cada trançado, para cobrir os trançados que ficavam no alto das colunas. Fez o mesmo com o segundo capitel. Versículo 19. Os capitéis no alto das colunas que estavam no vestíbulo tinham forma de flor de lis, medindo 2 metros. Versículo 20. Além disso, esses capitéis no alto das 2 colunas, no centro que ficava por trás dos trançados, estavam enfeitados de romãs, colocadas em filas de 200 ao redor de cada capitel. Versículo 21. Em seguida, Irã ergueu as colunas diante do vestíbulo do santuário. Ergueu a coluna do lado direito e lhe deu o nome de firme. Depois levantou a coluna do lado esquerdo e lhe deu o nome de forte. Versículo 22. E assim terminou o trabalho das colunas. Versículo 23. Irã fez ainda o mar, todo de metal fundido, com 5 metros de diâmetro, era redondo, tinha 2,5 metros de altura e sua circunferência tinha 15 metros. Versículo 24. Por baixo da borda, em todo o redor, havia 2 séries de motivos vegetais, com 20 frutas em cada metro, fundidas numa só peça com o mar. Versículo 23. Este ficava apoiado sobre 12 touros, que olhavam 3 para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste. O mar se apoiava sobre esses touros, que estavam com os traseiros voltados para dentro. Versículo 26. A espessura do mar era de 8 centímetros e sua borda tinha a forma de flor de lis. Sua capacidade era de 90.000 litros. Versículo 27. Irã fez também 10 bases de bronze para as bacias. Cada uma delas media 2 metros de comprimento, 2 de largura e 1,5 metro de altura. Versículo 28. Elas foram construídas com molduras no meio das travessas. Versículo 29. Sobre essas molduras havia leões, touros e querubins, e sobre as travessas havia um suporte. Abaixo dos leões e dos touros havia grinaldas em forma de festões. Versículo 30. Cada base tinha 4 rodas de bronze e eixos também de bronze.